Quem me encontrou, diga, me espera que eu vou também. Amém. Vou morar no céu. Quem encontrou, diga, eu vou morar no céu. Eu vou morar Quem no não céu. encontrou, diga, me espera que eu também vou. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim, 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. Versículo de número 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: viva o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Versículo de número 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Versículo de número 6. Novamente: fica-te. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim ambos foram juntos. Os três últimos versículos, 9, 10 e 11, diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Versículo 10. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Último versículo para meditarmos na palavra. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Neste momento convido meus amados irmãos que estão de pé poder tomar o seu assento. Glória a Deus. Irmão, só curve a sua cabeça e diga assim comigo: Espírito Santo, fala comigo nessa noite, porque eu preciso ouvir a tua voz. Irmãos, a mensagem que eu trago hoje, o ensino, a palavra que Deus me dera ao meu coração, é o seguinte: a unção que nós honramos é a unção que virá sobre a nossa vida. Presta atenção na mensagem. A unção que nós honramos é a unção que virá sobre a nossa vida. Primeiramente, irmãos, a honra é uma virtude extraordinária, sobrenatural. Elias é um grande profeta do Antigo Testamento. Quem aqui já ouviu falar em Elias? Elias é o grande profeta do Antigo Testamento. Mas eu quero dar um foco, uma ênfase aqui a um rapaz chamado Eliseu. O nível de honra de Eliseu, a nobreza, a humildade que Eliseu tinha, a disponibilidade, a prontidão, ou seja, a maneira que ele estava apto, no momento que precisasse, ele estava disposto, e esse seria o sucessor de Elias. Então presta atenção: Elias e Eliseu são essas duas pessoas ao qual nós iremos nos remeter na mensagem, no ensino dessa noite. Vamos lá. Esse sucessor de Elias, rapaz chamado Eliseu, para vocês compreenderem, ele foi achado na 12ª junta de bois. Irmão, onde é que está isso? 1 Reis 19, no versículo 19 em diante, vai contar a história desse rapaz. Então preste atenção. Eliseu estava na 12ª junta de bois. E ele já vinha arando a terra
de Abel Meolar, isso foi uma das mais rápidas e extraordinárias e sobrenatural respostas de Deus a um chamado. Prestam bastante atenção. A honra, presta aqui atenção, a honra que Eliseu tinha com os seus pais era algo de se admirar. Quando o profeta Elias passa, ele joga a capa sobre Eliseu. Isso lá em 1 Reis 19, no versículo 19 e diante. Não li por causa do tempo, para nós compreendermos. Então, vai meditando e depois você lê em casa. Então, você vai observar que Elias passa. E quando ele passa, Deus já havia ordenado a Elias para ungir Eliseu como profeta. Então ele passa a capa sobre Eliseu. E Eliseu já entendia o que significava aquela capa. Então o que ele vai dizer para Elias? Elias, espera um pouquinho, eu só vou ali, lá nos meus pais, se despedir deles, já que eu volto e seguirei contigo. Aqui nós começamos a entender a honra que ele tinha com os pais dele. Mesmo Eliseu indo fazer a obra de Deus, ele não esqueceu dos seus pais. O profeta chamou, o Elias chamou Eliseu. Ei, primeiramente vou lá nos meus pais. Aproveitou, fez o seguinte, fez um jantarzinho lá. Bora, profeta, junto comigo também, que a partir de hoje faz parte também da minha família. Então Elias foi juntamente com ele, participou daquele banquete. E se você observar no texto, vai ver que Eliseu ele fez sacrifícios ali. Só que após fazer o sacrifício, ele fez o banquete, se alimentou e cumpriu o que ele havia ordenado, que ele ia seguir o profeta Elias. Vamos lá. Então a honra que Eliseu tinha com os pais deles é a preocupação que ele tinha em dar satisfação sobre ele, para onde ele ia, com quem ele ia, mais ou menos que horas ele vai chegar no lugar. Era a preocupação de Eliseu. Vivemos em um tempo ao qual muitos já não têm a preocupação de honrar o pai. Uma geração ao qual o pai, para ele, não existe mais. Ele se acha dono da vida, faz o que bem quer. Eliseu era diferenciado. Nessa noite Jesus te trouxe aqui porque Ele quer fazer você diferenciado no meio desse povo. Assim como Eliseu era diferenciado, Deus te proporciona isso nessa noite. Então, essa atenção que ele tinha para os pais deles era de se admirar. Que ele falou: deixa eu voltar lá nos meus pais, deixa eu beijar a mão deles, do meu pai, da minha mãe, e se despedir deles, e aí eu vou seguir com você. Irmãos, vamos compreender uma coisa aqui. O ministério, o acompanhamento de Eliseu com Elias, presta atenção, durou aproximadamente 11 anos. Então foi 11 anos Eliseu acompanhando Elias. Então Eliseu conheceu e conhecia muito bem quem era Elias. Então foram 11 anos Eliseu juntamente com Elias. Ali Eliseu ele aprendeu o ministério profético, mas acima de tudo ele aprendeu a servir o profeta. Quando nós passamos a servir o profeta, nós começamos a entender o chamado para aquilo que Deus nos trouxera. O chamado que Deus colocou no teu coração. A partir do momento que nós passamos a entender e a servir o profeta. Então, durante 11 anos, Eliseu ele sabia muito bem que aquele homem era um homem de Deus, o quanto Deus era com ele, até o dia que o profeta foi levado aos céus.
E aqui nós começamos a adentrar na palavra ao qual nós mencionamos agora há pouco. Lá em 2 Reis, do capítulo 2, no versículo 1, diz assim: que sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com ele de Gigal. Presta atenção que Elias partiu com Eliseu de Gigal. Então, já bem próximo de Elias ser levado aos céus, eles estavam em Gigal. Irmão, o que é Gigal? O nome Gigal significa círculo de pedras. Na Bíblia, Gigal, vocês sabem o que é? Lugar de aliança. Gigal é lugar de formar profetas. Gigal é lugar de sacrifícios, e era ali que Elias estava com o seu discípulo. Então, Elias estava com o seu discípulo ali, simplesmente em aliança. Elias estava fazendo o que? Uma formação e um sacrifício ao qual Eliseu prestava ao profeta. Presta atenção, irmão, que Eliseu era aquele tipo de irmão que para andar com o profeta não precisava o profeta pedir. Vivemos em um tempo hoje que as pessoas esperam o profeta chamar para ele poder ir. Se o profeta precisasse ou não, Eliseu estava de pé. E aqui nós vamos entender que a unção que nós honramos é a unção que virá sobre as nossas vidas. Então, não existe honra sem aliança, sem aprendizado e sacrifício. Todo discípulo precisa se submeter ao seu mentor, ao seu líder, ao seu pastor. Não tem esse discípulo que ele não se submeta. Primeiro, para ser discípulo tem que ser ovelha. Então, todos os discípulos ele tem que se submeter ao seu líder, ao seu pastor, sacerdote, profeta, todos que estão acima dele. E é assim que Eliseu ele vai aprender a imitar a fé do seu mentor. Quem era o mentor de Eliseu? Elias era o mentor de Eliseu. Então a unção que nós honramos é a unção que virá sobre a nossa vida. E todo tipo de desonra ela vai anular exatamente o legado ministerial. Se Eliseu tivesse desonra com o profeta Elias, ele não iria chegar onde ele chegou. Imagine só, andou tanto tempo com Elias, imagine se ele tivesse cometido a desonra, ele não iria chegar aonde ele chegou. Então, o manto sacerdotal, os profetas, ele utilizava o manto. Então, o manto sacerdotal é profético, irmão, ele tem que ser transferido. A unção que está na nossa vida não é nossa, irmão. Se Deus te deu unção para curar, a unção é tua, não. Se Deus quiser pegar a unção que está sobre a sua vida e distribuir para mais irmãos, ele distribui. A unção é de Deus. Então, o manto sacerdotal é uma coisa que tinha que ser transferida. Mas a honra é a virtude ao qual vai confirmar exatamente o merecimento, se a pessoa merece aquela unção ou não. Prosseguindo, lá no verso de número 2, aqui nós vamos verificar o seguinte. Lá no 1 Reis 19, no versículo 19 em diante, você vai prestar atenção que Eliseu diz o seguinte: que aonde Elias fosse, ele estaria com ele. Aqui nós vamos mencionar alguns versículos. Versículo 2: E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram. Irmãos, a palavra Betel significa casa de Deus.
Em Betel, foi neste lugar que Abraão armou a sua tenda e edificou seu primeiro altar. Aonde foi em Betel? Foi neste lugar que Jacó teve uma visão de uma escada que ela atingia até o céu, por onde anjos subiam e desciam. Presta atenção no mistério dessa palavra Betel. Betel, irmão, fala de contato com a presença de Deus. Elias sabia que precisava da presença de Deus. Ele sabia que ele tinha que estar ali com o mentor dele, Elias. Assim como ele esteve em Gigal, além do mais, uma das virtudes de Eliseu, ao qual tem faltado muito no nosso meio, era a honra da presença. Aonde Elias estava, lá estava Eliseu honrando com a presença dele. Eliseu não deixava Elias ir para o campo de batalha sozinho, não, irmão. Eliseu tinha que estar juntamente com Elias. Então, mesmo que o mentor dele, Elias, não tivesse precisando, ele queria estar por perto caso precisasse. O meu profeta Elias disse: não precisa, mas lá estava Eliseu com sede de aprender mais. O profeta Elias não precisava de Eliseu, mas lá estava Eliseu. Independente, precisando ou não, Eliseu estava juntamente com ele. Ele queria estar perto porque caso precisasse, Eliseu ajudava. Então ele queria estar perto exatamente por isso. O profeta Elias precisou, lá está Eliseu para ajudar. Então, ficar longe de Elias nem se passou no coração de Eliseu, em momento algum, ainda mais se referindo de buscar a presença de Deus, porque Betel é a casa de Deus. Então, Elias, ele desejava, anseiava no coração dele ter a virtude do seu mentor. Ele sabia que quanto mais tempo com ele estivesse, muito mais ele poderia absorver com o seu mentor. Aquela história, irmão, aquele que sabe mais, aquele que entende o mistério de Deus, aquele que tem vida de oração, aquele que busca Deus, você quer estar perto. É ou não é verdade, irmãos? Não é melhor estar perto de quem tem uma vida de oração? Não é melhor de uma pessoa que está todo o tempo alegre, sorrindo com Jesus? Era essa a sensação de Eliseu. Estou aqui, o profeta Elias, porque aqui eu me sinto bem. Aleluia, glória. Irmãos, então Eliseu vai preferir honrar Elias com a sua presença. Preste atenção. Às vezes o líder, o pastor, o profeta, ele pode dizer o seguinte, que não precisa se preocupar. É ou não é assim? Às vezes o pastor está fazendo uma obra, vai para um evangelismo, irmão, não precisa não. Mas se você tiver a mente que Eliseu tem, vai, irmão. Eliseu queria estar perto para aprender juntamente com Elias. Então era a grande oportunidade de Eliseu ser promovido, mostra que você é nobre, não precisa ele te chamar para tu ir, você já está preparada para ir. Era assim que Eliseu estava. E mais, demonstre que você não é uma serva inútil. Eliseu em nenhum momento demonstrou isso. Sempre que o profeta estava pedindo, ele estava à disposição. O servo inútil, irmão, é aquele que só faz o que manda. Presta atenção, você vai ver aqui algum momento Elias mandando Eliseu fazer alguma coisa? Não. Se Eliseu fosse um servo inútil, ele ia falar, não, só vou fazer quando ele mandar. Só que Elias entende o chamado. Quem mais entende ainda
é Eliseu. Não precisa ele me chamar, eu já estou disponível para a obra de Deus. Eu estou disponível 24 horas. Se for evangelismo meia-noite, estou disponível. Se for um círculo de oração 6 horas da tarde, estou disponível. Se for um momento de oração 1 hora da manhã, Eliseu estava disponível. Não tinha hora para Eliseu não, irmão. Se o profeta fosse a qualquer lugar, lá estava Eliseu querendo aprender mais de Deus. No versículo de número 4, vai falar, repetir as mesmas falas. Fica-te aqui, Eliseu. Aí ele vai dizer assim, que o Senhor me ordenou ir para uma cidade. Outra cidade, a cidade de Jericó. Presta atenção e passa a entender o mistério da palavra de Deus. Jericó, irmão, é um lugar de batalha espiritual e confirmação de promessas. Eliseu sempre caminhou com Elias desde lá, do início do chamado dele, lá em primeira Reis, lá no capítulo de número 19 e no versículo 19 e diante. Então ele já sabia o que significava segurar aquela capa. Se você prestar atenção, o profeta Elias, quando passa, ele lança a capa sobre ele. Então ele já sabia o que significava segurar aquela capa do profeta. Por isso que o profeta lá pergunta para ele: o que te fiz eu? Ou o que eu fiz para você? Ele disse que queria se despedir dos pais deles. Então é o seguinte, para que ele se despedisse dos seus pais, não esquecesse que agora ele estava carregando a capa do profeta. Ou seja, não tem mais volta, Eliseu. O chamado começou. Quando Jesus nos chama, não adianta correr. Então Eliseu passou a entender que aquela capa que ele estava carregando era a identidade do profeta. Os profetas, era costume deles usar capa. Por isso a resposta de Eliseu foi imediata. Por quê? Foi logo celebrar com a sua família o chamado, se despediu da sua família e logo voltou com quem? A servir o profeta. O discípulo de honra, ele nunca deixará seu mentor ir para os lugares de guerra sozinho. Sempre ele fará questão de estar ao seu lado em tempo e fora de tempo. Lembra lá que Jericó é lugar de batalha. Então Elias foi para Jericó batalhar. Lá estava Eliseu. Precisou Elias chamar Eliseu? Irmão, não precisam te chamar. Se você tem a visão ativa do reino, vai. Imagine só se Eliseu esperasse somente Elias chamar ele. Nunca ele tinha saído do meio dos bois dele lá, não, irmão. Presta atenção. Vamos prosseguir aí. No versículo de número 6 em 2 Reis também, no capítulo 2, vai repetir novamente as mesmas palavras. Fica-te aqui, porque o Senhor me ordenou ir para outra cidade chamada Jordão. Novamente ele disse: vive o Senhor teu Deus e vive a tua alma, que não te deixarei. Lá estava Elias novamente ao lado de Eliseu. Elias foi para o Jordão, Eliseu foi atrás. Vamos compreender aqui, irmão. Jordão é o lugar de confirmação e transferência de ministério, de passagem para outra etapa da missão que Deus nos deu. Oh, glória a Deus, aleluia. Jordão é lugar de confirmação e transferência de ministério e de passagem para outra etapa da missão que Deus nos deu. Presta atenção, irmão. Irmão, você está falando isso? Vou te provar na Bíblia. Presta atenção. Foi no Jordão que João transferiu a missão para Jesus, sim ou não? Foi no Jordão que Jesus ouviu a confirmação do Pai.
Ou seja, Jordão é lugar de confirmação e transferência de ministério. Se Eliseu tinha seguido Elias a Jericó, no Jordão ele não poderia faltar. Diga para o seu irmão: irmão, no Jordão você não pode faltar não, irmão. Glória a Deus, aleluia. Olha para essa pessoa mais linda que está à sua frente, à direita, à esquerda, atrás. Diga para ele: irmão, no Jordão você não falta. Vamos lá. O Jordão é um chamado de liderança para servir. Jordão significa aquele que desce. Então, nos ensina, o Jordão vai nos ensinar a receber a capa da unção. Mas não é só receber a capa da unção, não, irmão. A unção é para serviço, tá? Então, recebemos a capa, a unção, mas nós temos que mostrar serviço. Muitos querem ser avivados, mas eu pergunto: avivamento é só para ficar aqui dentro das quatro paredes? Não, irmão, avivamento é para você sair lá fora e mostrar quem que está na sua vida, alcançar mais almas para o reino. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, a honra ela vai ser uma virtude que vai nos constranger a servir, e o serviço a Deus uns aos outros, o que vai testificar que temos honra no coração. Então, Jordão é lugar de transferência. Então, Jordão foi o lugar onde foi transferida a missão para Jesus. Jordão foi lá que Deus ouviu a confirmação do Pai. E foi lá no Jordão também que Eliseu passou a entender que ali seria o lugar de confirmação e transferência de ministério. Prosseguindo já para o final. Quantos estão entendendo a mensagem de Deus? Diga glória a Deus. Eu creio que Deus não me trouxe aqui simplesmente para falar. Eu creio que Deus tem algo falando no teu coração. Então, quando o seu Elias caminhar, não pergunte não se ele está precisando, vai junto com ele. Vai ter o evangelismo, vai junto com Elias. Eliseu não perdia as oportunidades. Então, no versículo 9, já é o versículo ao qual nós já estamos praticamente finalizando a mensagem. Então, no versículo 9, vai dizer que Elias e Eliseu eles tinham passado o Jordão, ou seja, tinham passado um lugar de transferência. Aleluia, glória a Deus. E ambos, ou seja, os dois, eles seguem conversando naturalmente. Presta atenção. Irmão, como é que ele estava conversando naturalmente? Era coisa de rotina entre dois homens normais. É o seguinte, presta atenção aqui na mensagem de Deus para as nossas vidas. Elias, ele sempre ia na frente. Eliseu ia atrás. Eliseu ia observando cada passo que Elias estava. E ia aprendendo todos os dias com Elias. Preste atenção que durante 11 anos, desde o momento que ele foi separado como profeta, para ser profeta, do meio das 12 juntas de boi, ele sempre caminhou com Elias. Só que o texto ao qual nós fizemos menção vai chegar o momento de Elias ser elevado ao céu. Então, nesse momento que eles estão andando, conversando, dialogando, algo sobrenatural acontece. Enquanto eles estavam andando, conversando, algo sobrenatural acontece. Irmão, natural você faz, o sobrenatural é Deus. Natural nós podemos fazer, mas o sobrenatural quem faz é Deus.
Mas como Elias ele tinha sido ameaçado, lá no 1 Reis, no capítulo 19, ele tinha sido ameaçado por Jezabel. Então, por Elias ser ameaçado por Jezabel, Eliseu, na verdade, pensou que seriam os carros de Israel e seus cavaleiros naquele momento. Mas entenda o mistério de Deus, não era carro de Israel, não era cavaleiros, mas eram carruagens de fogo que Deus enviou para buscar o profeta em grande estilo de honra. Passou entre eles e os separou. Imagine só, Elias andando na frente e Eliseu atrás. Do nada acontece algo sobrenatural. Carruagem de fogo pega e eleva Eliseu para o céu. Foi aqui que separou Elias de Eliseu. Imagine só agora Eliseu. Lembra da mensagem, o título? A unção que eu honro virá sobre nós. A unção que nós honramos virá sobre nós. Vamos lá. No versículo 10 ele vai dizer o seguinte. No versículo 9, na parte B já do versículo, diz assim: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 10. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Aí vai acontecer o que eu comentei. Sucedeu que eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subia ao céu no redemoinho. Aqui houve a separação exatamente de Elias e Eliseu. Vocês perceberam que Eliseu pediu uma coisa grande para Elias? Se fosse você no lugar de Eliseu, o que você ia pedir? Faça uma reflexão. Se fosse você no lugar de Eliseu, o que você iria pedir para o seu profeta? Se Eliseu fosse um homem que olhasse só humanamente, ele poderia pedir bens materiais. Só que Eliseu, ele não anda por vista, ele anda por fé. Desafiou o profeta. Então Elias pergunta: o que queres que eu te faça antes que eu seja retirado do meio de ti? Ou seja, antes que eu seja levado pela carruagem de fogo. É ou não é forte a palavra do Eterno? O que você ia pedir no lugar de Eliseu? Eliseu presenciou durante 11 anos o ministério de Elias. Prestam bastante atenção que Eliseu era praticamente um filho para Elias. Então, quando Elias é levado pela carruagem de fogo ao céu, através do redemoinho, presta atenção. Lá vai Eliseu suplicar, dizendo: meu pai, porque fazia 11 anos que ele estava acompanhando o ministério de Elias. Fazia 11 anos que ele não sabia o que era voltar lá na casa dele. O profeta é assim, irmão. Então fazia muito tempo que Elias estava junto com Eliseu, mas fazia muito tempo que Eliseu estava acompanhando. E Eliseu, vendo tudo aquilo, falou: não, se tem algo para me pedir, eu quero a porção dobrada. Irmão, você sabe o que é uma porção dobrada?
quantos milagres fez Elias? Milhares de milagres. Presta bastante atenção. Se Elias fez tantos milagres, Eliseu fez o dobro. Não era uma porção dobrada? Glória a Deus. Então Eliseu recebeu aquilo que ele tanto pediu. Irmãos, receber o mistério do nosso mentor é uma coisa. Agora, até a unção que ele tem é outra coisa diferente. Eu posso ordenar várias pessoas para assumir o ministério dentro da igreja, mas só que para mim ter a unção do meu mentor não é coisa fácil. Então, para mim receber a porção dobrada, vai ter que ser muito fruto de honra dada por Deus para alguém que sempre honrou. Eliseu não sempre honrou Elias. Para onde Elias estava, Eliseu estava. A todo momento ele estava juntamente com Elias. Então isso é coisa sobrenatural. Se eu tenho um mentor e disser para ele assim, se ele fosse Elias e eu fosse Eliseu, se ele perguntasse para vocês hoje aqui, o que queres que eu te faça? O que é que você está precisando hoje? O que está te faltando hoje? A unção que nós honramos, essa unção virá sobre nós. Sem dúvida, e não é nós que vamos testificar, são as pessoas que vão ver Deus honrando você. Passe a honrar o profeta, que você vai testificar, testemunhar, viver as promessas de Deus para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. A honra deu a Eliseu exatamente o que ele buscava. Não foi isso que ele pediu para o profeta Elias? Sim ou não? Uma unção dobrada? Então ele foi dado. Os discípulos dos profetas constataram que agora Eliseu estava com a unção de Elias. Presta atenção no versículo adiante lá, no 13, bora no 14. Então, a partir do momento que Elias é levado pelas carruagens de fogo, Eliseu ficou lá só. Só que a capa, presta atenção, a capa de Elias desceu, não subiu não. Imagine só Eliseu iniciando o ministério dele. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou atravessar o rio? Simplesmente ele fez o seguinte: pegou a capa do profeta, foi testar logo quem? Olha o que ele diz: onde está o Senhor, Deus de Elias? Será que Deus estava naquela capa? A unção estava naquela capa, mas Deus não estava naquela capa. Mas a unção que Deus deu para o profeta Elias estava sobre ela. Agora presta atenção no mistério. Então ele vai pegar a capa e vai utilizar essa capa para ferir as águas. Quando ele usa essa capa, que ele faz essa pergunta, as águas se dividem. Quando a água se divide, Eliseu passa. A unção que você honra virá sobre você. Imagine só se Eliseu não tivesse honrado o profeta.
Então a unção que nós honramos é essa unção que estará sobre nós. Preste atenção que o mistério de Eliseu foi muito maior do que Elias. Irmão, mas ele era o mentor. Mas lembra, ele pediu que não foi porção dobrada? Só que o mistério de Eliseu foi muito maior que de Elias em operação de milagres. Então, essa foi a recompensa da honra exercida na direção de Elias. Então Eliseu prestou serviço ao ministério de Elias desde o primeiro dia que ele foi chamado, desde o primeiro dia que Elias jogou a capa sobre ele, lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19. Então desde o primeiro dia Eliseu passou a servir Elias. E se encontraram até o dia em que Deus retirou Elias de perto de Eliseu. Amizade, companheirismo, lealdade, fidelidade não era de se admirar Eliseu, pois a honra vai exceder todas essas coisas. E Eliseu era um discípulo que tinha um coração nobre. O coração de Eliseu era tão nobre que todo momento que precisasse ele estava pronto a servir as necessidades do seu profeta. Quantos nessa noite estão dispostos a servir a necessidade do seu profeta? Então Elias aproveitou a oportunidade, não ficou com a unção só para ele, não, bora logo transferir a unção para o sucessor. Tem irmão que pensa que a unção é para ele, vai ficar com ele, irmão, a unção não é tua. Transfira a unção para outro. Se Deus quer transferir, transfere. Meus irmãos, eu acredito que a unção que você honrar é a mesma unção que virá sobre as nossas vidas. E eu aqui desde já eu agradeço a oportunidade. Creio que Deus falou aos nossos corações. Que Deus possa abençoar as vossas vidas em nome de Jesus. E aqui eu agradeço essa oportunidade.